Tu és digno, Senhor, e para sempre cantaremos dos teus feitos, para sempre te glorificaremos, para sempre te adoraremos, Senhor. Só tu és digno, só tu és digno, só tu és digno. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Se você trouxe a sua Bíblia física aí de papel, ou se você está com ela aí no seu dispositivo eletrônico, no seu telefone, no seu tablet, você também pode acessá-la, mas se você trouxe fisicamente, você pode abrir. E nós leremos um trecho da palavra de Deus que está no Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu São Mateus, capítulo 6. A gente vai ler um trechinho aqui do final, depois eu vou ler um trecho maior para que a gente entenda todo o contexto, mas Mateus 6, do verso 31 ao 34. E eu estou lendo aqui, que da última vez que eu preguei com essa Bíblia, um bocado de gente perguntou assim: bispo, que Bíblia foi aquela vermelha que o senhor pregou? Foi curioso, Claudinho. Eu gostei daquela vermelha, eu quero uma daquela. É bonita, meu irmão. Tem uns cravos aqui da cruz, formando uma cruz também, os cravos que foram colocados ali na mão de Jesus. E essa é uma Bíblia que eu ganhei de presente. E é uma Bíblia ali que é feita pelo ministério do pastor Douglas Gonçalves, que o Senhor abençoe, o santo homem de Deus, filho do pastor Josué, do Jesus Cop. E eu ganhei essa Bíblia, e ela é vermelha aqui por fora, lembra do sangue de Jesus, aquele que pagou o preço por nós, e ela é vermelha aqui também. Todo mundo ficou: achei linda, onde é a Bíblia? Então tá lá, abençoa lá o pastor Douglas, homem de Deus. Então, Mateus 6, 31 a 34, está assim escrito na palavra do Senhor. Portanto, não, isso é Jesus falando. Portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas serão acrescentadas a vocês. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu próprio mal. Pai querido, Deus amado, te agradecemos pela leitura da tua palavra. Amigo Espírito Santo, companheiro de jornada diária, te peço que tu unjas os ouvidos e as mentes e os corações aqui nessa manhã e aqueles que nos ouvem. Toma eles, Senhor, a ti, para que nós possamos entender a palavra que será ministrada, e entendendo a gente possa caminhar na rota que o Senhor já estabeleceu e a gente possa cumprir para a tua glória o nosso propósito aqui na terra. Em nome de Jesus, pode se assentar, por favor. Essa palavra é uma palavra que estava ecoando no meu coração já há algum tempo. E eu acabei na última vigília, dei um trechinho dela. Oh, meu gatinho. Você está fazendo 44 anos hoje? 44? Hã? Falta 6 para 50? Eu falto 3,5 para 50. Everaldo Júnior, querido amigo de infância, crescemos juntos nessa casa. Senhor, eu declaro bênçãos multiplicadas do céu sobre a vida do teu filho. Declaro, Senhor, bênçãos multiplicadas sobre a vida do teu filho. Que aquilo, Senhor, que ele desejou e teve fé, que o Senhor vai trazer, traz. E aquilo que ele desejou, mas a fé ainda não foi completa, que o Senhor poderia trazer num tempo, acelera e traz também. Para que ele entenda e reconheça que o Senhor é galardoador daquele que os amam, os buscam, e eu sei que ele ama o Senhor, busca o Senhor, ele e toda a casa, um levita, um adorador do Senhor. Então traz, Senhor, em nome de Jesus, e acelera em trazer aquilo que eles têm sonhado e desejado para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. E achou que ia se esconder, Lucas? Eu estava ali no cantinho orando quando eu cheguei, e aí eu recebi um mega bizu, meu pai. Hoje é aniversário de Everaldo Júnior. Eu falei: ele vai estar escondido, a gente vai achar ele no meio aí. E a palavra do Senhor, ela é linda, perfeita. E quando a gente lê esse trecho que lemos de 31 a 34, às vezes a gente não entende tudo, apesar de ser muito claro, eu fiz questão de ler na NVI. Mas quando a gente volta ao trecho 25, ou seja, 6:25 em diante, o enunciado ali, o caput diz assim: as preocupações da vida.
E a gente sabe que a Bíblia, em outros momentos, ela fala assim: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas tem gente que anda ansioso. Será que eu vou poder pagar a conta amanhã? E a escola de menino, e a escola da criança, e o plano de saúde, e meu casamento, será que vai continuar dando certo? Será que não vai? Teve um problema, teve uma rusga. Olhe o enunciado desse trecho: as preocupações da vida. Eu já falei na igreja e eu não tenho medo de dizer aquilo. Isso aqui eu sou melhorzinho, isso aqui eu não sou tão bom. Eu não sou tão bom de português assim, porque eu acho que no meu tempo, da minha formação que eu teria em português na escola, eu não estava aqui, né? Meus pais me enviaram para estudar nos Estados Unidos e eu fui com 15 e voltei com 20. Então, a minha base de português não foi essa maravilha. Mas tem coisa que para mim é muito claro. Preocupação é você se ocupar com alguma coisa antes dela acontecer. É você já estar ocupado com algo, preocupado. Você tem tanta coisa para fazer na vida e você está se ocupando antes com uma coisa que você não sabe se vai acontecer ou não, se vai desferir ou não, se vai te machucar ou não, e você já está preocupado, se ocupando antes daquilo, ou seja, não está nem descansando no Senhor. Não está nem exercendo fé em Deus, aquele que te criou. Oh Deus, será que vai dar certo? Meu irmão, se preocupe com as coisas do céu. Se ocupe sempre com as coisas de Deus. Busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Se você estiver previamente ocupado com as coisas que se relacionam e dizem a respeito do Senhor, não vai sobrar tempo para você estar previamente ocupado com outras coisas que não fazem sentido. Quem entendeu? Aleluia. E aqui está dizendo, vamos lá. Esse é só o enunciado, as preocupações da vida. E o verso 25: portanto eu digo, não se preocupem com a própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que comida, e o corpo mais importante do que a roupa? Observem as aves do céu. Elas não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que as aves? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar 1 hora à sua vida? Pois que vocês se preocupam com roupas, vejam como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem tecem. Contudo eu digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, aqui da onde a gente leu, não se preocupem dizendo: ora, que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos, talvez na sua versão esteja aí, pois os gentios, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam dela. Mas o Pai Celestial sabe que você precisa delas. Mas o Pai Celestial sabe que você precisa delas. Portanto, busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas, o de comer, o de beber, o de vestir, e tudo outro mais que você precisar, lhe serão acrescidas, lhe serão acrescentadas. Porém não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu próprio mal. Estudando nessa passagem durante algum tempo, o Senhor me deu essa mensagem, e o título da mensagem que nós vamos falar hoje é Prioridades do Reino, vivendo além das necessidades. Eu sei que o pessoal da mídia fez uma arte e eu achei lindo. Isso eram 2, na verdade. E eu olhei as 2 e falei: meu Deus, vamos para o VAR. E aí eu chamei Tati e disse: qual das 2 você gostou mais? Ela falou: gostei dessa da mão estendida. E a mão estendida fala de tantas coisas. E a primeira coisa que veio ao meu coração quando eu vi essa imagem foi: a maioria das vezes que a gente entra para se relacionar com Deus, a gente já entra estendendo a mão. Não que a gente está estendendo a mão para dizer: Senhor, segura na minha mão, eu quero caminhar contigo, mas Senhor, me dá algo. A maioria das vezes que a gente vai orar e dobra os nossos joelhos, a gente ora com petições de algo para satisfazer o nosso desejo, a nossa carne, e não sabe nem se aquilo está alinhado com a vontade de Deus. Mas o que a gente quer é querer, e o que a gente quer querer é querer mais. É redundante, né? Pode, né? Pode. A doutora aqui, a advogada, disse que redundância pode, ela é boa de português.
E as prioridades do reino, a gente não pode inverter as prioridades, nem olhar ela através de uma lente deformada, nem olhar a prioridade daquilo que Deus estabeleceu através da nossa ótica para começar a satisfazer e continuar satisfazendo o desejo da nossa carne. Ontem eu estava aqui de tarde com Tati, a gente pregou no culto Start dos adolescentes, e a gente teve uma reunião com Léo e Gabi, Léo e Gabi, porque para chamar de Gabi é estranho, né? Léo e Bibi. Com Léo e Gabi a gente teve um tempo com eles sobre relacionamento, sobre sexualidade, enfim, foi um bate-bola ali no altar. E uma das coisas que chegou nessa pergunta relacionada à sexualidade, eu falei, se alguém se levantar aqui e me disser, não, bicho, presta atenção, eu dou uma cedida às vezes porque a carne é fraca. Eu falei, vai tomar surra, é cara de pau demais. Não, porque você não sabe, a carne é fraca. Eu falei, não, cara de pau, a carne está sendo forte demais. Porque se você pensar que nós somos uma balança, aquilo que você alimenta mais, aquilo que você treina mais, aquilo que você nutre mais, vai ficar mais forte. Então, se o desejo da carne está falando mais alto, é porque você não está alimentando propriamente o seu espírito. Assim também são as prioridades do reino. Aquilo que você busca com intencionalidade, você nutre, você alimenta, você vai fortalecer. E se você fortalecer o seu espírito, você vai correr atrás das coisas que fazem sentido para o Senhor e não para você. Então nós temos 6 pontos para tratar nessa manhã e vai dar tempo, acredite. O primeiro ponto é um alerta invisível. É a mentalidade pagã disfarçada de fé. Terrível, mas acontece. A Bíblia, quando a gente lê, na versão que eu li foi na NVI, e ela fala claramente os pagãos, mas na maioria das traduções que a gente for olhar, ela vai dizer os gentios. E a gente tem que entender que a Bíblia no Antigo Testamento foi escrita na sua maioria ali em hebraico, também trecho em aramaico, e no Novo Testamento em grego. Então a gente tem que analisar o que está lá na palavra grega gentios, e está lá etnos, é o que está lá escrito. Nações estrangeiras que não adoravam o Deus verdadeiro. Pagãos, é a definição que está lá. E eu glorifico a Deus que na NVI já não estava nem gentio, já está tiro de rifle. Que nem dizia, ou diz até hoje, com certeza que ele não mora mais no Brasil, mora fora, meu amado e querido pastor Rony. Pegava assim e falava, meu filho, isso aí é tiro de rifle. Aí o NVI foi tiro de rifle. Os pagãos é que se preocupam com essas coisas. A mentalidade pagã disfarçada de fé. E que Jesus está nos confrontando, porque nesse trecho todo que lemos é Jesus falando, e o que ele está nos confrontando com esse texto é uma verdade dura. É possível viver uma vida religiosa com uma mente ou com uma mentalidade pagã, com uma rede de pensamentos pagãos, é o que Jesus estava dizendo e ensinando. E a diferença maior que a gente pode ver e enxergar entre o crente e o pagão não está apenas nas suas crenças, não é isso. Mas a diferença maior está em suas prioridades. Enquanto o pagão prioriza uma coisa, o crente deve priorizar outra coisa. E a maior diferença é essa. A prioridade dos pagãos são as suas necessidades. A prioridade dos pagãos são as suas necessidades diárias, aquilo que ele quer e precisa, ou ele acha que quer e precisa agora. E a prioridade do cidadão do reino é cumprir o propósito. Mas tem gente que não. Eu quero isso está me fazendo falta. Está fazendo em falta em quê? No plano, projeto e para o reino de Deus. Não, veja bem, no plano de Deus e no projeto de Deus não está fazendo falta, mas para mim está fazendo falta. Ok, você lá em Mateus 6,33, pagão. Não é pagão não, bicho, não. A sua mentalidade é, quem sabe Deus começou a te transformar do pé para a cabeça. Vai chegar lá. Reflexão, para a gente entender esse primeiro ponto. Será que mesmo frequentando igreja e se relacionando com pessoas da igreja, a gente está atrás de comida, de vestes, de estabilidade, de reconhecimento? Será? Jeremias 17:10 diz que o Senhor é aquele que esquadrinha o coração e prova o pensamento. Não, eu estou na igreja atrás de cumprir o meu propósito no Senhor e pelo Senhor.
Eu estou na igreja e o que me move é fazer a obra. E eu estou acreditando, né? Você está falando. Mas Jeremias 17 diz que o Senhor esquadrinha o coração improvavelmente. Enquanto você está me falando, eu estou ouvindo e estou acreditando, o Senhor fala assim, ó, estou de olho em você. Eu lembrei do pastor Tom. Deus abençoe o pastor Tom, o santo homem de Deus. Ele teve um seminário aqui conosco ano passado. De vez em quando ele perguntava assim, quem é isso, quem é aquilo, levante a mão. O pessoal levantava a mão, tira a foto, Deus, grava. Tira a foto, Deus, aprendi com ele. Então, enquanto a gente ouve e acredita em alguma coisa, a Bíblia nos garante, Jeremias 17:10, que o Senhor esquadrinha o coração. Em algumas versões, o Senhor sonda os corações e Ele prova os pensamentos. Já falamos aqui uma vez, quando estávamos ensinando sobre oração. Quem deu essa aula até na época foi o pastor Zé. E ele trouxe um texto da palavra de Deus, que ele falando assim, quando o Senhor foi nos ensinar a orar, vai no seu quarto, tranca a sua porta, se ajoelhe e vai orar. E aí ele trouxe algo que foi lindo que Deus deu a ele. Ele falou, e a Bíblia fala assim, o Senhor que te vê em segredo. Eu falei, Deus, mas eu estou orando, Senhor, eu te amo, tu és lindo. Você está ouvindo, Deus, mas você está me vendo. Porque Deus não está importando com o que você está falando com a boca para fora. Ele está vendo qual é a intenção do coração. Qual é a intenção que você tem no coração buscando isso? Qual é a intenção que você tem no coração correndo atrás disso? Tanto nas suas orações, Ele está vendo o seu coração, muito mais do que ouvindo o que você está colocando para fora. E assim também em Jeremias, Ele esquadrinha o coração e prova o pensamento. Então o primeiro ponto que nós falamos foi uma alerta invisível, a mentalidade pagã disfarçada de fé. Segundo ponto, a tragédia de uma vida sem propósito. Meu irmão, uma vida sem propósito, claro, é algo que é terrível. Você não entender qual é o seu propósito na vida, e você passa a vida aqui vivendo uma vida desconexa, sem propósito, sem motivação, porque você não entendeu ainda o que é que você tem que fazer, porque buscou a resposta com todo mundo, mas não buscou do Senhor a direção. E só Ele pode confirmar qual é o seu propósito, qual Ele pode determinar o que é que você tem que fazer. E quando você começa a caminhar alinhado com o propósito que Deus tem para você, tudo mais flui. Tudo. Não adianta você se preocupar com A, com B, com C, com aquilo que vai acontecer. Meu Deus, e a provisão é aquilo. Aí o negócio está amarrado, não acontece, não está avançando. Quando você caminha no propósito, meu irmão, você caminha, as coisas vêm seguindo, David. É lindo. É lindo demais. Porque quando você está caminhando no propósito, é porque você já entendeu o que é que Deus quer que você faça. E se você está fazendo, está seguindo o comando que Ele te deu, você está buscando Ele em primeiro lugar, e está priorizando o desejo do Senhor para a sua vida, tudo mais vai ser acrescentado a você. Nada é mais trágico do que uma vida sem propósito. Viver sem propósito é como o homem mais sábio que pisou sobre a terra, o rei Salomão. Ele diz lá em um dos livros que ele escreveu, o livro de Eclesiastes, é correr atrás do vento. Meu irmão, Salomão construiu um palácio glorioso, construiu um templo, algo espetacular para o Senhor, fez obras assim de assustar, teve dinheiro, riqueza e sabedoria como nunca antes. Mas num determinado momento, ele vacilou com o Senhor. E ele já no fim da vida diz isso: correr atrás de muitas coisas e buscar muitas coisas é correr atrás do vento. Busque ao Senhor, priorize o Senhor, tenha uma vida de propósitos. Não se trata apenas de querer amealhar coisas e bens para viver bem, mas tente e busque viver com um propósito eterno. Se a gente imaginar que esse púlpito aqui desse tamanho é a nossa vida, o nosso tempo aqui na terra é esse, uma unha de dedo mindinho. Esse aqui é a eternidade. E a gente passa o nosso dia a dia se preocupando com isso aqui, esquecendo que a gente tem isso aqui. Busque viver próximo do Senhor, busque caminhar com o Senhor, busque cumprir o propósito que Ele tem para você na sua vida e para cumprir através da sua vida. Não apenas viver bem, mas viver com sentido eterno.
E uma chave dentro dessa parte 2: se você não está fazendo a coisa certa na hora certa, é porque você está fazendo a coisa errada na hora errada. É óbvio, isso é óbvio. Eu gosto que eu não sei quem é que eu vi esse dia e falou assim: vai ser óbvio. O óbvio precisa ser dito. Acho que foi Bibi que falou ontem, né? O óbvio precisa ser dito, precisa ser dito. O óbvio precisa ser dito. Se você não está fazendo a coisa certa na hora certa, é porque você está fazendo a coisa errada na hora errada. E uma aplicação prática disso: quais são as coisas pelas quais você tem corrido atrás ou se dedicado a elas ultimamente? Elas apontam claramente para o seu propósito? Elas te direcionam ou te empurram para o seu propósito eterno? Ou apenas para a sua sobrevivência temporal? Ou apenas para aquilo que você precisa hoje? Quais são as preocupações ou quais são as ocupações que você tem tido e para que elas apontam? Esse foi o ponto 2, a tragédia de viver uma vida sem um propósito, sem clareza de propósito. O ponto 3, a prioridade que desbloqueia todas as outras coisas. Se a gente tem prioridade, foco, a gente consegue desbloquear todas as outras coisas. Eu aprendi com um professor que anos atrás a gente fez um curso com ele, que aquilo que você foca, expande. E ele deu um exemplo claro do poder do foco. Ele pegou uma lente, eu já fiz isso muito quando era pequeno, eu gostava de aprontar essas experiências. E ele pegou uma lente daquela de detetive, e aí ele colocou um pedacinho de papel, e ele colocou o papel cá embaixo, a lente cá embaixo, batia aquele facho ali de luz solar no papel e iluminava aquele negócio brancão. E a partir do momento que ele foi fechando o foco em cima do papel, o papel incendiou. Ele falou: esse é o poder do foco. Quando você foca, você incendeia. E você às vezes passa a vida sem focar em nada, e você não consegue incendiar nada, você não consegue incendiar as pessoas, você não consegue incendiar a sua volta, você não consegue tocar vidas, porque você ainda não focou naquilo que Deus já te disse, já te mostrou que é o seu propósito, e fica aí a vida toda correndo atrás do vento. Glória a Deus. A Bíblia diz: busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas, e todas as outras coisas vos serão acrescidas. O que a Bíblia não está dizendo: busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e você vai poder se vestir. Busque, pois, o reino de Deus e você vai ter o que comer. Busque, pois, o reino de Deus e a justiça de Deus, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Todas as outras coisas, todas vos serão acrescentadas. Jesus, ele não está de forma nenhuma negando a nossa necessidade. Ele não está negando que a gente teria necessidade aqui. Ele não está negando que a gente precisaria das coisas. O que Jesus está fazendo e o que ele estava ensinando e apontando é: eu preciso que vocês reorganizem as suas prioridades. Eu preciso que vocês reorganizem as suas necessidades e, acima de tudo, reorganizem as suas prioridades. Eu preciso que você reorganize aquilo que você está colocando em primeiro plano. Eu preciso que você reorganize aquilo que você tem dado primazia e colocado em primeiro lugar. Reorganize. A ordem dos fatores muda tudo. É só na matemática que a ordem dos fatores não altera o produto. No reino de Deus altera sim. Altera. A ordem dos fatores muda tudo completamente. Quando o reino é o centro, o restante flui como consequência. Quando o reino é a prioridade, o restante flui como consequência. As outras coisas vão convergir para você, para que você vá em direção ao seu propósito e cumpra. Mas o reino tem que ser o centro. Salmo 37:4. Ele diz: deleita-te, pois, do Senhor. Em outras versões, agrada-te do Senhor, e Ele vai satisfazer. A Bíblia não fala Ele vai satisfazer as necessidades que você tem, ou as dificuldades que você está passando. O que a Bíblia diz no Salmo 37:4 é: deleita-te, agrada-te do Senhor, e Ele vai satisfazer os desejos do seu coração. É muito mais do que necessidade. É você ver algo e desejar e nem pedir. Ele fala: eu vou te conceder porque você tem me agradado. Eu vou te conceder porque você caminha comigo. Eu vou te conceder porque a tua prioridade sou eu, e a minha prioridade é realizar os teus sonhos, porque ninguém supera Deus em dar.
Ele é um pai amoroso, Ele cuida de mim e de você, e quando a gente busca com intenção, Ele retribui com graça, que é favor imerecido. Esses dias eu estava conversando com o Tati e disse: meu Deus, eu tenho que começar a cuidar com aquilo que eu estou pensando. A gente saiu e foi comer. Não, irmão, não fui comer salada, não me julgue. A gente foi comer um smash, um hambúrguer. E eu cheguei para ela e falei assim: oh, amor, eu gosto tanto desse smash aqui, que hambúrguer delicioso. Ela falou: é mesmo? Eu falei: é. E eu falei para ela: eu gosto de comer nesse lugar. É um lugar que me agrada. Tem um ventinho, tem uma brisa, é um lugar seguro, maravilhoso, é lindo. Aí eu falei para ela assim: mas tem coisa que eu não entendo. Ela falou: o que é que você não entende? Eu falei: é um lugar tão agradável. Tem um hambúrguerzinho, é um sorvetezinho, é um lugar, tem tudo. Eu falei: só uma coisa aqui não faz sentido para mim. Ela falou: o que? Eu falei: aquele lugar ali não faz sentido. Ela falou: por que não faz sentido? Eu falei: porque não faz sentido, porque toda vez que a gente vem aqui está fechado. De repente, se fosse uma temaqueria, uma poqueria, um negócio assim, ia estourar. Isso eu falei com ela tem 10 dias. Aí fim de semana agora, fim de semana, para não achar que é todo dia, eu fui lá de novo comer um hambúrguer. Aí cheguei lá, estava uma placa lá plotado gigante. Fechou. Em agosto vai virar uma temaqueria, uma porqueria. Eu falei: Deus, eu não posso pensar nem nada. Quando você caminha com Ele, mas que você não imagine, Ele vai satisfazer aquilo que o seu coração deseja. Agora tem que caminhar com Ele, tem que caminhar colado, tem que priorizar Ele. Agrada-te do Senhor, Ele vai satisfazer o desejo do seu coração. Irmão, desejo não é necessidade não. Não é necessidade básica, não é algo que você sonhou. Puxa, isso eu gostaria. E Deus está comigo, eu vou te dar. Quando a prioridade, se não pegou nada até agora, pegue isso. Quando a prioridade são as coisas, perdemos o reino. Quando a prioridade é o reino, as coisas nos perseguem. Não, seguir é uma coisa, perseguir é outro. Quando você segue alguém, chega um determinado momento, ela está correndo, você está correndo. Se você cansar, você para. Quem persegue algo ou alguém, persegue com a intenção de alcançar. Quando você prioriza o reino, as coisas e os sonhos vão te perseguir. Os teus sonhos vão te alcançar. Quando a prioridade são as coisas, perdemos o reino. Quando a prioridade é o reino, as coisas nos perseguem. Quarto ponto, estamos chegando lá. A ilusão da necessidade. É lindo a ciência e o estudo, e nós temos que estudar mesmo. Temos que estudar. A Bíblia fala que Deus quer de nós é um culto racional. Então a gente tem que estudar, tem que se aprofundar, tem que buscar saber as coisas. Eu não estou falando que você vai ser uma pessoa, não, só vou ler a Bíblia, só vou estudar a Bíblia, só vou ler. Não, meu irmão, olha a sua área de formação. Se você é administrador, se você é médico, se você é enfermeiro, se você é empreendedor, se você é administrador, se você é homem de negócio, mulher de negócio, busque também informações na sua área. Claro, tem que estudar muito. Tem que fazer isso. Mas tem coisas às vezes que, se a gente não tiver cuidado, a Bíblia fala analisar tudo e reter o que é bom. A gente acaba se perdendo com conceitos humanos. E não vou aprofundar isso aqui hoje, mas conceitos da mentalidade grega. E esquece a mentalidade do céu. Tem um estudo feito e fala: não, isso aqui é uma verdade absoluta. Olha o estudo e à luz da Bíblia, o que é que isso significa? Tem um psicólogo chamado Abraham Maslow, e ele criou uma coisa chamada a teoria de Maslow, a pirâmide de Maslow, que fala sobre as necessidades do ser humano. A teoria, ela postula que as pessoas são motivadas a satisfazer primeiro as suas necessidades básicas, em ordem de importância, né? Começando pelas mais básicas, mais rudimentares, e em seguida avançando para aquela que ele diz na sua teoria que são as mais complexas. E a que ele coloca no topo como mais complexa, que seria a que você tinha que buscar por último, é a autorrealização, o autoconhecimento. E aí, quando a gente vai falar sobre prioridade do reino, eu tive que olhar, porque eu olhei isso quando eu estudei administração, me formei há anos atrás, eu não lembrava mais de tudo da pirâmide de Maslow. Fala assim, realmente a pessoa precisa das necessidades, é o ponto 1 da pirâmide dele, a base da pirâmide, necessidades fisiológicas, ótimo. Aí ele vai dizendo uma a uma. Eu falei: Deus está onde aí? Não está. E às vezes a gente se perde
numa ótica dessa, mentalidade grega e humanista, e não passa a priorizar as coisas de Deus, e às vezes não passa a viver aquilo que Ele queria que a gente vivesse aqui, porque a gente se perdeu em teoria humana e se perdeu no conhecimento. O que a gente tem que entender é que a gente não tem que viver segundo Maslow disse, a gente tem que viver segundo o Senhor Jesus disse, segundo princípios do reino. A pirâmide de Maslow coloca a necessidade muito antes do propósito. O reino inverte isso tudo. É um reino de ponta cabeça. Toda religião que é centrada na aquisição de bens, de títulos, de reconhecimento pessoal, é uma religião de pagão. Aí é porque Bina não está aqui hoje. Eu gosto quando Bina está aqui, porque tem umas expressões de Bina que também cresceu aqui com a gente, né? Chegou depois, mas cresceu com a gente. Bina, que é um baixista, ele fala assim, quando eu falo alguma coisa com ele, meu bispo, eu gosto assim. Eu falei, eu gosto assim, Bina. Aí foi ser massagem. Meu irmão. Então, toda religião que você busca reconhecimento próprio, você busca as suas coisas, busca é uma religião de pagão, irmão. Não tem nada de Deus nisso aí, não. O reino, ele inverte a lógica. Não importa o quão cristianizado possa parecer, só parece, não tem nada de Deus. Filipenses 3,19, vou ler o que está na Bíblia, vale a pena, em vez de só a pequena citação aqui. O destino deles é a perdição. Já começa o texto assim. Bina de novo, sem massagem. O destino deles é a perdição. O Deus dele é o interno, é o estômago, é o ventre. E eles gloriam no que deveriam se envergonhar, aos pensarem apenas nas coisas terrenas. Meu Deus. Aí foi... Vocês já entenderam. E o desafio, será que as nossas orações, será que as nossas petições diante do Senhor têm sido listas de compra? Será que as nossas orações têm sido listas de supermercado? Deus, eu quero isso, Deus, eu quero aquilo, Deus me favorece, Deus me abençoa com isso, Deus me surpreende com aquilo, Deus me dá, Deus me dá, Deus me dá, Deus me dá. Irmão, comece a orar, Senhor, me revela meu propósito, porque Ele já te entregou. Talvez você não tenha enxergado ainda, mas a sua oração tem que ser uma oração com intenção, para que Deus revele a você qual o seu propósito, e deixe de orar com uma lista de supermercados para Deus. Deixe de estender a mão só apenas para pedir, mas comece a estender a sua mão para adorar ao Senhor, porque Ele é digno de toda honra, glória, louvor e exaltação. Comece a orar e a suplicar por clareza de propósito. Quinto ponto, a fonte que assume as contas. Se Deus é soberano na sua vida, se você cumpre o projeto e o propósito que Deus tem para você, se Ele direciona você, Ele tem que te bancar. Claro. Se Deus é fonte, Ele tem que tomar decisões. Se Ele toma a decisão, Ele paga a conta. Se Ele toma a decisão, irmão, Ele paga a conta. Agora, se você quer tomar o lugar de Deus e tomar as decisões por Ele, ou melhor, colocar Deus fora das suas decisões, ou não incluir Deus nas suas decisões, aí é com você. Não só a decisão, como o preço da decisão. O verdadeiro descanso vem na confiança radical que Deus sustenta aquilo que Ele ordena. A palavra de Deus, a gente falou isso no aniversário da igreja quarta-feira passada, sobre Shaked e Shoked. Quando Deus fala para Jeremias, eu velo, eu vigio pela minha palavra e por minha palavra, para que ela se cumpra em você e através de você. Deus está vigiando. E Ele faz esse paralelo de amendoeira, Shoked, com vigiar, que é Shaked, para toda vez que você vê uma amendoeira, e tinha muito no tempo de Jeremias, você saber que eu estou vigiando para a minha promessa se cumprir. Não é o foco da nossa mensagem nessa manhã, mas como nós falamos quarta-feira, a amendoeira é a árvore que floresce primeiro no Oriente. Ainda no final de dezembro, quando eles já estão finalizando a estação do inverno, que está tudo ainda morto e sem vida, a amendoeira já aponta com flores. E o lindo da amendoeira é que ela floresce na estação que não era para florescer, e ela em 21 dias já fornece fruto. Por quê? Porque Deus vigia para que se cumpra. Deus está vigilante para que a palavra e a promessa se cumpram em você e através de você. Não se preocupe com as coisas.
A preocupação, e eu escrevi isso aqui, e isso é alegria, não vai me faltar gozo, não vai me faltar saúde, não vai me faltar relacionamento, não vai me faltar filhos, não vai me faltar frutos, não vai me faltar flores, não vai me faltar nada, porque o Senhor é o meu pastor e Ele me garante que nada vai me faltar. Se Deus é o autor da sua vida, e Ele é, confie e entenda que Ele também é o provedor do seu caminho. Ele também é o que provê para a sua jornada. Se Ele é aquele que te enviou, Ele vai prover pelo envio que Ele te comissionou. Sexto e último ponto, aplicação final. Viver no reino é inverter a agenda. Isso eu não vou dizer que é fácil, mas dá para fazer. Eu posso falar porque eu tenho vivido isso. Viver o reino é inverter a agenda. E eu finalizo deixando com vocês 3 perguntas. Você não precisa responder, é para sua autoavaliação. E depois eu vou te dar 3 conselhos. Primeira pergunta: você tem priorizado o reino ou você tem priorizado as suas necessidades? Você tem priorizado o reino ou você tem priorizado aquilo que você quer? Segunda pergunta: as suas decisões estão sendo guiadas pelo propósito eterno ou por pressões imediatas? E a terceira e última pergunta: seu estilo de vida é resposta à voz de Deus ou é medo da escassez? E eu te ofereço 3 conselhos. Que conselho, copo d'água, né? Não vou dizer dar quem quer, recebe quem quer. 3 conselhos. Reavalie suas prioridades semanalmente, à luz de Mateus 6,33. Coloque a sua agenda, a sua caminhada diante de Deus e deixe Ele organizar os seus dias. E o terceiro e último conselho: transforme a sua lista de oração em busca pelo propósito. Ore mais por visão do que por provisão. A igreja por muitos anos orou por provisão. Senhor me dá, Senhor me dá, Senhor me dá. A Bíblia diz que por falta de razão, por falta de visão, por falta de profecia, o povo se corrompe. Por falta de visão, o povo se corrompe. Ore a Deus e peça a Deus visão. Deus me dá visão. Quando você tiver visão clara, a provisão vai vir. Ela será acrescida a você e na sua vida. Mas ore por visão. Jesus, Ele nos chama para inverter a ordem, para inverter a lógica, para inverter a agenda, para inverter as preocupações. E Ele nos chama para entregar o controle, o comando da nossa vida e a viver com os olhos no reino e com os pés no propósito. Os olhos no reino, os pés no propósito. Os olhos no reino, os pés no propósito. Quem decide buscar o reino em primeiro lugar, viverá a paz de quem sabe que amanhã está nas mãos do Senhor. Isaías 26:3: tu conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque ele ou ela confia em ti. Se você confiar no Senhor, se você fizer uma aliança com o Senhor, de caminhar com Ele dia a dia, o que a Bíblia está dizendo no livro do profeta Isaías, é que você será conservado em perfeita paz, se o seu propósito estiver firme no Senhor, e você confiar nele. Às vezes você passa pela vida e você fala assim: não, bispo, mas eu não estou tendo paz, é uma luta, é uma coisa, é uma opressão. Talvez o que está te faltando é uma aliança com o Senhor. Deus, Ele honra muitas coisas, eu só vou citar 2. Ele honra a renúncia e Ele honra a aliança. A única coisa que eu posso te garantir é que Deus, Ele quer fazer uma aliança com você. A prova disso é que Ele pegou o Filho dele, Jesus, o unigênito de Deus, e falou: vai à cruz, morre, entrega a sua vida, derrama todo o seu sangue, vai lá sofrer, mas paga o preço por aqueles que desejarem firmar uma aliança comigo. Yevarereha Adonai veishmerecha. O Senhor te abençoe e te guarde. Yair Adonai panav elecha virunecha.
O Senhor levante o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. יישא אדוני פניו אליך, O Senhor levante o seu rosto sobre ti וישם לך שלום. e te dê a paz. בשם אדוננו ישוע המשיח מנצחת, בן האלוהים חי. Em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, o Filho único do Deus vivo de Israel. אמן ואמן. Amém e amém.